Boa tarde a todos. Convido a todos a fecharem os olhos, a pensarem na presença sublime do nosso Mestre Jesus, se aproximando de cada um de nós e nos envolvendo no seu amor, na sua paz, e que nós possamos entregar para Ele nesse momento todas as nossas dores, nossas aflições, nossos anseios. Colocamos também nesse colo todos os nossos familiares e amigos que passam por tribulações, que Ele possa envolver também o nosso lar, esta nossa casa de oração e os nossos governantes, para que possa fazer o melhor para o nosso país e todos os trabalhadores do nosso Brasil. Pai bom que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. A palavra, Senhor. Boa tarde. Deus nos abençoe a todos. O nosso assunto de hoje é a parábola do bom samaritano. Eu acredito que não tenha uma pessoa aqui que não conheça essa parábola. Nós, há bastante tempo atrás, nós lemos um livro que é um dos mais bonitos livros que eu já li na minha vida, que se chama Sob a Égide da Cruz. E esse livro, ele conta a história de duas encarnações de duas famílias que trabalharam, espíritos que trabalharam. A reencarnação termina com a assinatura da Lei Áurea. Mas, nesse livro, um mentor espiritual, preparando esses companheiros para a segunda reencarnação, eles acharam que ele faz uma reunião com todos esses espíritos que estariam juntos, e outros também da colônia espiritual. E ele então faz uma reunião, e todo mundo pensava que, como eles iam para promover a abolição, trabalhar pela abolição da escravatura, que ele fosse começar falando da abolição da escravatura. E ele começa falando da parábola do samaritano. E a gente, quando vê, por exemplo, a Ana acabou de recitar a prece do Pai Nosso. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um estudo do Pai Nosso, e cada frase do Pai Nosso tem um conteúdo grande a respeito de cada frase. Então, a gente vê como Jesus era sucinto. Ele fazia um resumo, mas queria dizer várias coisas. E que nós iríamos entender esses outros comentários à medida que nós fôssemos evoluindo moralmente. E quando eu li esse livro, eu achei maravilhoso. Fiz uma vez, já há muitos, uns 10 anos atrás, uma palestra sobre esse assunto. E o livro não era nem meu, depois me deram esse livro. Eu tirei cópia, está até aqui a cópia de onde eu estava estudando. E, então, é um livro, deixa eu falar para vocês. O livro, que é Sob a Égide da Cruz,
A médium é Elizabeth Pereira, e os espíritos são dois espíritos que escrevem, Sophie e Cristóvão. Então, nós vamos trabalhar a parábola do bom samaritano sob a ótica que esse espírito explicou no plano espiritual para todas essas criaturas, porque nem todos seriam da mesma religião. Então a ideia que ele faz é justamente colocar o próximo, na quem que é o próximo nosso, né? Então vamos lá. Carbachutel, nesse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que eu ganhei quando eu vim para cá 40 anos atrás, do paizinho Hugo, ele conta aqui a parábola do bom samaritano. Deixa eu ver onde é que está. Bom, está em Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Diz o seguinte: levantando-se um doutor da lei, experimentou-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? Como lês tu? Respondendo o doutor da lei, disse assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, esse doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus disse a ele assim, contou uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, como é conhecido, né? Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo também, um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares de mais, na volta tu pagarei. Mas qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondendo o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. E disse-lhe Jesus: vai e faze tu o mesmo. Vamos agora analisar sobre a ótica do mentor espiritual, trabalhando essa parábola para aqueles que iriam reencarnar. Em primeiro lugar, a queda, a perda. Jesus fala assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Toda queda tem uma perda. Jerusalém significava o divino, as coisas do Espírito. Jerusalém, quando Jesus contou para eles, estava falando do quê? Da cidade, da capital lá, que tinha o templo. O pessoal ia lá uma vez por ano na Páscoa agradecer a Deus, fazer as oferendas todas a Deus, não é? Então, é o divino, as coisas do Espírito. Jericó era o lugar do quê? Do comércio.
Então são as coisas mundanas, as coisas aqui do mundo material. Então esse homem desce do divino, do plano espiritual, e cai no mundo de expiações e provas. Ele não estava falando, ele estava contando a história, mas no fundo dessa história o ensinamento é esse. A gente está lá no plano espiritual, faz uma programação reencarnatória, a gente já tem um conhecimento mais ou menos arraigado no nosso sentimento das leis divinas. E aí você ganha uma reencarnação, porque aqui é que nós vamos evoluir. Aqui nós vamos fazer as provas. Eu fiz a teoria toda no plano espiritual para desenvolver a minha capacidade de amar, de ser solidário, de ser empático, tudo. Mas é aqui que vamos ver se a gente assimilou espiritualmente tudo isso. Então ele desceu, nós todos, a humanidade, desce do plano espiritual, então desce de Jerusalém e vem para Jericó, casa material, certo? Tem uma perda. É um mundo de expiações e provas, é uma queda. Você perde o quê? Perde aquele aconchego do plano espiritual. E você vem aqui sozinho, lógico, com a sua família, né? E o que acontece? Ele falou o que aconteceu com aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão dos salteadores, tiraram a roupa dele, ele apanhou, ele ficou machucado, roubaram tudo. É o que acontece na vida material. Todos esses desastres, essas dores, que de uma forma ou de outra pode ser uma dor moral, pode ser uma dor física, pode ser uma dor sozinha minha, individual, ou pode ser uma dor coletiva, como nós estamos passando a pandemia agora. Mas todos nós passamos pelo mesmo problema das dores. Por quê? Para a nossa ascensão espiritual, para você evoluir. Na hora que está tudo bem, a gente nem lembra que Deus existe. Mas na hora da dor, a gente lembra que a gente não é ninguém e que existe uma força superior que criou tudo e a todos. Então ele fala assim, bom, pergunta para a plateia que está escutando. Então, se as dores são motivo de evolução, eu devo então deixar a pessoa ficar com dor. Tá certo isso? Deixar o outro passar as provações dele? Tá certo, gente? Não, né? Não. Por quê? Porque eu não sei. Primeira coisa, nada acontece sem o merecimento, sem as leis divinas. Se eu vou ajudar alguém que está com dor, mas aquela pessoa não pode, não está no momento da cura, o que vai acontecer? Eu vou dar a ela um apoio, uma solidariedade, ser seu amigo, seu companheiro naqueles momentos de dor, ajuda a carregar a cruz da pessoa. Mas eu não sei, se Deus não me deu a totalidade dos fluidos que combine com a doença e possa até curar, na hora da prece, alguma coisa eu emiti em mim, de mim, no meu amor, da minha capacidade física e espiritual de cura, não é? Então, o mínimo que eu posso fazer é tentar. Por quê? Porque eu tenho que exercitar também a solidariedade, a amizade, o carinho, a atenção, o amor, né? A empatia, né? Então a gente vê nessa queda, só pela queda, olha quanta reflexão a gente tem que fazer, não é? Sobre essa questão da gente vir do plano espiritual para o plano material. Aí ele continuou. Bom, o samaritano estava lá, caído, sofrido, né? O samaritano, não, desculpe, o homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Estava lá sofrido. Aí passa o quê? Passa um sacerdote. Sacerdote naquela época era a relação entre o homem e Deus. Eles até se vestiam diferente. Todo mundo acreditava que eles eram meio santos, né? Mas ele estava muito preocupado com as coisas que ele tinha que fazer naquele dia e tal. Ele não tinha nada para auxiliar naquele momento. Viu que o outro estava morto mesmo. Se
siga adiante. E aí? Daí passou o levita. Levita então pior ainda, porque o levita era um outro tipo de sacerdote da tribo de descendente, que naquela época era muito assim, eles eram muito restritos a essas coisas de casta, de descendência. E ele era descendente da tribo de Levi. Levi era filho de Jacó. E essa tribo, do Levi, eles nunca se misturaram. Era uma tribo pura. Então, quem era dessa tribo, descendência de Levi, eles eram autorizados a entrar na parte mais santa esqueci agora aqui, meu Deus do céu, do templo de Salomão, que era lá em Jerusalém. E aí se chamava tabernáculo. Só os levitas podiam entrar lá. Então eles eram, vamos dizer assim, puros de uma linhagem sanguínea pura. Nunca se misturaram. E o samaritano, quem que era o samaritano? Com Jesus. Ele nunca perdia ocasião de mostrar que talvez um pobre, um ignorante, aquele que era, vamos dizer assim, esquecido, né, da alta casta, que ele era melhor que aquele que tinha religião, aquele que tinha conhecimento, né, inteligência. O samaritano era assim. Ele era um herege, considerado pelos fariseus, pelos hebreus, doutores da lei. Por quê? Porque na Samaria houve uma invasão dos bárbaros, há bastante tempo atrás, né? E esses bárbaros se misturaram depois com o povo. Eles erigiram totens, né? Estátuas dos deuses deles. E a descendência foi trabalhando assim a mistura da religião dos bárbaros com a religião de Moisés. Eles até erigiram no Monte Garizim um templo. Eles não iam para Jerusalém, eles não podiam ir para Jerusalém, os judeus não conversavam com eles. Então o que aconteceu? Eles eram considerados hereges, né? Eles não são da nossa religião. Estão todos errados, vão todos para o inferno. É assim que era a ideia deles, né? Mas Jesus coloca o quê? Coloca o samaritano acima daqueles que deveriam ter tido comiseração, compaixão com o que estava caído no caminho, mostrando que o que vale, a moeda divina que vale, não é a religião, é o amor, é a empatia, é a consideração que a gente tem pelas pessoas. Então ele fala assim, que o samaritano cuidou das feridas. Ele colocou vinho, colocou azeite nas feridas e depois levou para uma hospedaria. Deu 2 denários na hospedaria e falou, cuide bem dele e tudo aquilo que você colocar a mais, eu na volta te darei, retribuirei. Então, a gente vê o quê? O que o samaritano teve? Uma empatia. O que é empatia? Empatia é você estar no lugar do outro, próximo do outro, no caso dele, né? Mas essa empatia, esse estar próximo, não era estar próximo, vamos dizer assim, no físico, no tempo, no espaço. Porque todos eles estiveram próximos dessa maneira. Mas o único que
teve compaixão, esteve próximo, mais próximo espiritualmente dele. Foi samaritano. Aquele que era o herege. Então, essa ajuda, ele diz, tem que ser assim. Quando a gente tem que ajudar alguém, e alguém está em sofrimento, você tem que se colocar na situação da pessoa, ver de que maneira você gostaria que, se você estivesse naquela situação, que a pessoa agisse com você. Isso que é empatia. E você agir com os outros dessa maneira. E estudando então essa parábola, vocês viram, quase meia hora conversando com vocês aqui, a respeito de uma parábola que todo mundo aqui conhecia. Quando eu descobri essa parábola sobre essa ótica, eu fiquei muito interessada, porque você soube da história, você soube da situação, no momento que era. Quando a gente lê o Evangelho de Jesus, a gente tem que ver, tem que pensar assim, não é palavra na palavra. Nós temos que ver qual era o pensamento de Jesus para aquilo. Porque se você analisar muitas coisas que ele falou, sem você, assim, a pé da letra, você vai falar assim, não, Jesus não podia ter falado isso, né? Quem não odeia seu pai e sua mãe e me segue, mas que me... Jesus não podia falar para a gente odiar nosso pai e nossa mãe, não é isso que ele estava falando, né? Então, são palavras que a gente tem que analisar corretamente, mas isso daí a gente vai analisar outro dia. Hoje nós estamos analisando a parábola do samaritano. E aí, Caio Pachuta, eu coloco o seguinte, no finalzinho dele, da parábola. Ele diz assim, que o óleo e o vinho que o samaritano colocou nas feridas, o óleo, ele diz que é o combustível da fé. A fé em Deus, a fé que a gente deve desenvolver, essa capacidade. E o vinho é o suco, é o tema, vamos dizer assim, o assunto principal da lei divina que ele veio ensinar, aquilo que ele ensinou. Vamos dizer assim, o vinho. Tanto é que no livro dos Espíritos, os mentores falam para Kardec colocar no frontispício, antes de começar a estudar a obra, uma parreira com um cacho de uva. E é justamente isso. É a essência dos ensinamentos de Jesus, a essência das leis divinas, que representa o vinho, esse cacho de uva. A segunda expressão são os 2 denários que ele deixa para o estalajadeiro. Quer dizer, quem desenvolve a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele vai ter que ter esses 2 denários, que são a caridade e a sabedoria. Porque você tendo a caridade, a sabedoria, é você analisar corretamente a situação, as coisas, para chegar a um ponto de vista dentro do seu raciocínio, dentro do seu coração, né? E aí, tudo que você gastar, Caio Pachuta coloca assim, o que ele gastou? A abnegação, as vigílias, a paciência, a dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. A gente vai sentir o quê? A consciência tranquila, o dever cumprido, não é? E a felicidade relativa que alguém pode alcançar na Terra. Então, gente, vamos analisar essa parábola, esse assunto que nós vimos hoje. Quanta coisa a gente pode fazer, quanta coisa a gente pode exemplificar.
Quanta coisa a gente pode, em realidade, tudo que eu faço ao meu irmão é um bumerangue e volta para mim. Vamos só jogar coisas boas, para que a gente possa encontrar alegria, felicidade, né? E ter força para conseguir a abnegação, conseguir as noites de vigília, né? A vigília é a que a gente deve ter sobre todas as coisas à nossa volta, não é? Muita paz a todos, muita luz a todos. Eu convido os médiuns passistas para a Câmara de Paz e agradeço imensamente a presença de vocês aqui na nossa casa. Que assim seja.